Sintam-se todos e todas cumprimentados e cumprimentadas. Não sei se é possível projetarem, enfim, o meu suporte. E enquanto isso não acontece, eu gostava de dizer, hoje de manhã já falaram aqui, que participar neste encontro é uma participação e é um sentimento, enfim, que mexe connosco. E eu reconheci-me nessas palavras, porque estar aqui hoje é realizar uma série de sonhos que eu tinha já desde que comecei na investigação, porque encontrei aqui antigos alunos meus, colegas meus, estagiários meus e, sobretudo, mestres daqueles que eu só imaginava que existiam não sei onde, porque só conseguia ler os livros. E, de repente, vejo-me aqui, no meio destas pessoas todas, e sinto-me cada vez mais pequenino. Isto para agradecer a oportunidade que me deram em estar aqui e partilhar convosco alguma das trajetórias de participação ao longo da vida, nomeadamente na pessoa do professor Alberto Melo, por quem tenho uma grande estima, enfim, que ultrapassa tudo o que se possa dizer, e uma admiração enorme, e quero aqui deixar um agradecimento muito especial. Por outro lado, também é muito particular esta minha participação, porque faço parte daqueles grupos odiados, dos certificados. Eu, como diretor do Centro de Formação de Escolas de António Sérgio, que é parceiro deste evento, realmente sou confrontado todos os dias com a educação que é permanente, nomeadamente com um público altamente especializado e com uma sede de saber, não pelos certificados, mas pelo saber. De facto, é viver todos os dias esta contradição entre o formal, o não formal, o informal, o certificado, o não certificado. De facto, agradeço a oportunidade também que deram ao Centro de se associar a este... está bem. Ok, muito obrigado. Bom, então, a minha proposta é discutir convosco em 10 minutos, que já ultrapassei 6, exatamente esta questão da educação e as suas interações entre a cidadania e a inclusão, focando um dos grupos mais marginalizados, mais segregados, mais ostracizados e até eliminados, que são as pessoas que ainda, apesar de tudo o que já se fez, ainda são designados por deficientes. E agora, mais modernamente, de necessidades educativas especiais. Que parece um nome muito apropriado. Agora eu pergunto-me quem é que não tem necessidades e quem é que não gosta de se sentir especial, sem o especial com que são rotulados estes indivíduos. E nós preferimos designá-los como pessoas que necessitam de apoios muito especializados, quer em termos de contextos educativos, quer mais alargados, que são sociais, e por isso utilizamos esta expressão. Bom, eu também fui buscar, não um autor daqueles que não tem apelido e que foi contratado para pensar, mas daqueles autores que me levam a pensar. Isto para quê? Para debater esta expressão educação permanente. E eu fui munir aqui da autoridade, que é sempre um argumento que vence, que é precisamente demonstrar que a educação é permanente, não é? E estarmos a falar de educação permanente, caímos mais uma vez no pleonasmo e no risco de estarmos a ser reducionistas, como refletem estes autores que eu escolhi para partilhar convosco. E, de facto, como diz aqui um dos autores, o processo educativo só tem uma finalidade, que é o desenvolvimento dos indivíduos, a sua formação global e, sobretudo, a valorização da diferença, o fomentar a participação legítima de todos e, sobretudo, sentirmos inacabados, e é por isso que queremos ser educados, e é por isso que a educação existe. Por outro lado, a educação é ela permanente, e nestes indivíduos que eu vou focar aqui, este conceito é fundamental. Porque a educação é de tal forma permanente que os indivíduos que nascem nas famílias, que não estão preparadas para os educar, desde que percebem a notícia, que colocam todos os desafios, nomeadamente à construção de mecanismos de intra-empowerment, que começam logo a falhar
porque não conseguimos educá-los. Aliás, foram durante séculos, e ainda são, considerados indivíduos com um déficit tal que não eram educáveis e, portanto, não constituía preocupação desde que fossem institucionalizados e que não incomodassem ninguém. Portanto, aqui um peso fortíssimo desta educação que começa logo a falhar à nascença. E daí questionarmos que cidadania é esta, que participação é esta que estamos a falar. Bom, as coisas foram modificando e de um modelo deficitário foi-se passando para um modelo mais institucional de solidariedade, enfim, com estas pessoas. E então, nos anos 90, o Conselho Europeu teve um programa que foi muito importante, foi o programa Horizonte, que com certeza toda a gente se recordará desse programa. E aqui, reparem, não havia pejo em tratar estes indivíduos como deficientes, apesar de deficientes, portanto, reconheceu-se a importância que estes indivíduos tinham para as sociedades, nomeadamente a carga económica que não se gastaria se lhe dessemos a oportunidade de participação plena, como se diz aqui. Nomeadamente, a necessidade de, então, de derrubar barreiras à efetiva participação destes indivíduos. Reparem, quase 20 anos mais tarde, nós temos a União Europeia, também preocupada com estes indivíduos, continua a rotulá-los como deficientes, o que não deixa de ser contraditório, porque o déficit tal da ordem que não... E há bocado discutiam aqui alguém o que é ser adulto, o que é ser cidadão. Nós, quando somos confrontados com estes indivíduos, nada desses conceitos serve. Porque, como vocês sabem, muitos destes indivíduos, em muitas sociedades, ainda não são considerados adultos. Nem podem votar, não podem tirar uma carta de condução, não podem casar, não podem comprar uma casa, não podem alugar uma casa, ou seja, não podem nada. E então, mas a União Europeia diz aqui, fala num paradigma que é muito importante, que é o conceito de inclusão. Já não se institucionaliza as pessoas, já não se esconde, mas fala-se em incluí-las, em valorizar a sua diversidade. Bom, apesar de tudo, em 2010, ainda é dito isto, 80 milhões de pessoas vê-se impedidas na União Europeia. Estamos aqui a falar daquilo que se chama primeiro mundo. 80 milhões de pessoas que necessitam destes apoios especializados não os têm, ou seja, enfrentam barreiras como as que estão aqui exemplificadas, com impactos em todas as áreas da atuação social, nomeadamente da pobreza. E o mais interessante e preocupante é que, à medida que vamos avançando na idade, essas barreiras vão aumentando também. E depois conclui que são muitos os obstáculos fundamentais, cujos direitos fundamentais não têm acesso, como o direito à educação, que é permanente. É permanente. No que diz à escolarização, à educação entendida como escolarização, vemos aqui uma coisa que é imensamente preocupante e que nos leva a questionar a todos o que é isto de participação, o que é isto de democracia, o que é isto de cidadania. Se repararem, quanto maior é o nível de incapacidade do ponto de vista médico, do ponto de vista social, menor é o número, menor é a oportunidade de participação que estes indivíduos têm nas sociedades em que participam. E, portanto, reconhece-se aqui que ainda é muito difícil viver nestas condições e a segregação existe, a exclusão existe e até o aniquilamento. Eu recordo-me que há muito pouco tempo, em Portugal, antes da dita legalização do aborto, era legítimo só numa situação em que se prevê-se que um indivíduo iria nascer diferente do padrão total. Como, por exemplo, cego, surdo, etc., a mãe, os pais podiam optar por aniquilar o feto. Este é só um exemplo do que é não ser humano. Bom, então, importa que nos diz aqui que todos tenham acesso, que tenham equidade na participação, que todos possam ser participantes legítimos das sociedades em que participam, arredando de formas de participação periférica. Eu vou focar-me aqui num grupo de indivíduos que são os surdos, não só porque fui professor de surdos, não só porque a minha área de investigação tem incidido sobre surdos, mas também porque fiz parte de associações
que tinham a ver com esses indivíduos e escolhi-os como paradigma das contradições que encerram os conceitos de inclusão, de participação e de cidadania. Nós temos aqui só um exemplo em que vários autores apontam para a necessidade de a educação ser inclusiva e isso entende-se por quê? Pela equidade da participação de todos. Por outro lado, nota-se aqui a importância que a formação de professores assume para dar resposta adequada às características desses indivíduos. E em Portugal criou-se uma coisa que se chama IREBAs, que são as escolas de referência para a educação de surdos, em que se reconhece uma série de atores fundamentais para que esses indivíduos tenham acesso à participação legítima. No entanto, nós vemos aqui um mapa de Portugal, onde estão assinaladas as ditas IREBAs. Se repararem, alguém que nasça em Bragança, a IREBAs mais próxima no Porto. Um surdo que nasce em Bragança não tem o direito de viver a sua vizinhança, a sua família, se quiser ter acesso à escola. E então vemos coisas como este. Os surdos continuam a ser altamente marginalizados, apesar de documentos de política educativa nacionais e internacionais apontam para a necessidade da equidade na participação. Há aqui uma coisa, vou já terminar, há aqui uma coisa que é importante, que é o acesso a resposta de ser adequada ou não aos indivíduos. E nós vemos aqui, no que diz respeito aos professores, muito poucos têm uma especialização que é fundamental, que é o domínio da língua gestual portuguesa para a comunicação. Bom, eu vou terminar com duas passagens, testemunhos de alunos surdos, que nos levam a questionar esta questão de se a educação é permanente e de que forma é que ela contribui para a equidade, para a cidadania, para a participação. A primeira passagem é da minha dissertação de mestrado, que eu terminei em 2003, e era uma jovem de 15 anos que dizia isto, que vocês estão a ler. Portanto, a escola era algo muito difícil, era confuso. Ela diz assim, é um bocadinho difícil. E perguntava-se a alturas tantas como é que ela aguentava essa dificuldade. Depois, estamos embaixo do Simão, que são nomes fictícios, como vocês devem imaginar, que era um jovem adulto, que estava a frequentar um sistema de ensino formal, ensino recorrente noturno, e as conclusões que ele chega, passados anos, não é? Ele tinha sido colega desta aluna, e ele chega à conclusão, o mundo não é nada equitativo, o mundo continua a ser dominado por quem tem acesso ao poder, por quem tem voz, neste caso são os ouvintes. Continuamos a ser discriminados, a comunicação não existe, etc, etc, etc. Quero-vos alertar para uma situação deste português, deste aluno, que estava num 12º ano na altura. Isto faz-nos refletir o que é que a escola e a sociedade faz de quem educa, não é? Bom, só quero concluir com 2 ou 3 ideias. Como é que se pode ultrapassar esta situação de injustiça social, de inequidade, de exclusão e de segregação? Pensamos que é necessário um outro paradigma sobre estes indivíduos que comece logo por não os considerar deficitários. Se tirarmos a palavra deficiência, o D, temos o problema resolvido. E depois reconhecer a diversidade, remover barreiras à sua participação, nestes exemplos que eu lhe dei, simples, o acesso à língua, por exemplo. E depois desenvolver, de facto, uma educação que, para mim, é permanente, seja em que contexto for, facilite o seu empowerment, sobretudo que lhes dê voz e poder, que eu não amordace, como o exemplo que foi dado aqui, do orçamento participativo, isto é, que sejam participantes legítimos das sociedades em que participam. Eu quero deixar aqui um voto de esperança e estou convicto que este encontro vai ser um passo importante para estes indivíduos. E partilho convosco a dificuldade enorme que eu tive quando eu fiz a minha tese de doutoramento, a encontrar literatura sobre a educação, sobretudo de adultos, deste indivíduo, o que é estranho, porque eles são os que menos tiveram acesso à educação em idade dita escolar. Muito obrigado a todos.